Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Gostaria de abrir a Bíblia e que você abrisse também para juntos meditarmos um pouco no segundo livro de Paulo, ou segundo Coríntios, melhor dizendo, capítulo de número 12. Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, 2 versículos para nós meditarmos aqui nesta noite. Versículo de número 8 e o versículo de número 9. Mas nós estaremos lendo a partir do 7. Iremos ler 3 versículos para meditarmos em 2 que nos diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Certo, amados? Que o apóstolo Paulo se dava conta que era o Senhor que permitia tudo isso na vida dele. Ele só não entendia o porquê. O porquê que isso estava acontecendo na vida dele. E muitas vezes na nossa vida, esse porquê nos vem à mente. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por esta luta? Por que esta perseguição? Porque tudo está acontecendo contra mim. Alguns crentes supersticiosos, né? Às vezes até diz, deve ser porque eu dormi com a camisa do lado avesso. Ou então, quando eu fui acordar, pisei com o lado esquerdo do pé. Para o crente que confia em Deus, que não tem superstição, ele sabe que tudo é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ele sabe que tudo está no controle de Deus. E muitas vezes o que está acontecendo conosco é apenas fruto do que nós plantamos. Fruto daquilo que nós fizemos um pouco mais atrás. Ou em algumas vezes, simplesmente é uma provação para que Deus nos aprove para aquilo a qual Ele tem nos chamado. Para a bênção que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas, para aquilo que Ele tem reservado de melhor para todos nós. O intuito do nosso Deus é sempre nos abençoar, é sempre nos fazer prosperar, é sempre nos fazer, amados, estar dentro da sua vontade. O Espírito Santo de Deus, que nos conhece muito bem, e quando Deus nos traçou, quando Deus nos fez, quando Deus nos colocou no mundo, Ele nos colocou, amados, com um propósito divino. E quando o homem ainda não encontra-se com Deus, ele automaticamente tem um vazio no coração. É dor, é angústia, é sofrimento, é perturbação. Até ele se encontrar com Deus e começar a sua trajetória para chegar no céu. Para chegar no lugar que Deus aparelhou para cada um de nós. A vida não está fácil para ninguém nesses dias. Nós sabemos do tamanho da luta que estamos passando, amados e queridos irmãos. E eu conversava há pouco com o pastor Afonso aqui. E quem diria que as igrejas iriam fechar? Quem diria em que a gente teria um percentual para poder liberar para entrar na igreja para adorar a Deus? De segunda a sexta,
25% pode adorar a Deus dentro da igreja. Sábado e domingo, só 10%. Onde já se viu um negócio desse, amados? É praticamente você escolher, só você vai poder adorar a Deus, você não pode, você não pode, você pode, você não pode, você pode. É como se estivéssemos dizendo, tem uma classe que pode e outra não pode. Mas aí, amados, vem um grande problema, que é exatamente o problema, amados e queridos irmãos, do amor se esfriar. Porque a gente vai perdendo o amor pela igreja, vai perdendo o amor por Deus, vai perdendo o amor pela palavra, vai perdendo o amor pela santidade, porque estamos presos dentro de casa, presos entre aspas. E aí a gente vai deixando de cultuar a Deus como verdadeiramente merecíamos. Aí ele nos fala também, amados e queridos irmãos, no verso 9, onde Jesus, amado, se expressa, ou expressa a graça permitida, ou permissível, que o Espírito Santo derrama, amados, sobre as nossas vidas, que na realidade, amados e queridos irmãos, é a bondade de Deus sobre nós através do Espírito Santo. É Ele derramando da sua graça. Olhe que todos conhecem a história de Saulo, que se transformou em Paulo, perseguidor da igreja, que agora estava sendo perseguido. E aí Deus permite um espinho, né? Que até hoje permanece em oculto, ninguém sabe definir que espinho era esse. Mesmo Paulo dizendo que era um espírito que o esbofeteava. Mas por quê? Já que esse homem se entregou totalmente a Deus, a buscar a presença do Pai, a estar em comunhão com Ele, e muitas vezes, eu sei que não é, mas eu considero assim, eu digo, Paulo é muito atrevido, porque ele diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E um mero pecador como Paulo, como eu, como você, chegar a dizer uma frase dessa, eu digo, é um atrevimento muito grande, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É porque Paulo tinha uma vida voltada exatamente para buscar agora a presença do Senhor e tentar levá-lo a outros, aonde ele pudesse estar, anunciando que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que Jesus Cristo ainda salva, cura, batiza, prepara e vai levar para o céu, que Jesus Cristo está voltando, que Ele é a cura, que Ele é o galardão, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele é a nossa proteção, que Ele é a única solução para todas as coisas. Por quê? Paulo tinha esse espinho, e ele clama a Deus para que esse espinho seja tirado. E aqui, amados, é onde eu quero falar com você. Quando Deus diz não. Porque quando nós oramos, amados, todos nós queremos a resposta de Deus. Nós oramos por cura e queremos que Deus cure. Nós oramos para que Deus mande chuva e queremos que Deus mande chuva. Nós queremos e oramos a Deus para que Deus faça parar de chover. E Deus tem que fazer, porque a gente quer. Então muitas vezes nós pedimos a Deus na esperança de que aquilo que nós estamos pedindo aconteça. Mas se a resposta de Deus for não, será que eu estou preparado para receber o não de Deus? Será que eu estou preparado para aquilo que Deus verdadeiramente quer comigo ou através de mim? Porque às vezes receber um não é muito difícil. Às vezes tem pais que criam o filho só dizendo sim. Tudo que o filho quer, ele dá.
Não, é criança, ninguém pode dizer não, é sim, dá isso, dá aquilo. Vai chegar um momento em que o filho vai pedir uma coisa e você não vai ter. Aí vai complicar. Por isso o nosso Pai, que é Deus, Ele nos ensina tanto a ter como não ter. Tanto a receber como não receber. Tanto o sim como não. Tanto a cura como também a enfermidade. Há muitos homens e mulheres de Deus que Deus deu o dom da cura. Mas alguns deles morreram com enfermidades e nunca foram curados. Que mistério é esse? Se Deus me deu o dom da cura e eu oro pelas pessoas e elas são curadas, por que quando eu oro por mim eu não sou curado? Aí é o não de Deus às vezes para você. E aí, amados e queridos irmãos, é onde nós devemos estar preparados. Também para o não de Deus. Há ocasiões na nossa vida que a única coisa que a gente quer é que a porta fique aberta mais um dia. Não, Senhor, só mais um dia, deixa a porta aberta mais um dia só, Senhor. Mas às vezes é a única coisa que nós não vamos conseguir. É aquela porta aberta como a gente quer. Porque às vezes Deus fecha para mostrar que Ele está no controle e que nós não dependemos da porta, mas dependemos de Deus. Não é a porta, não é o dinheiro, não é o alimento, é Ele que está no controle de todas as coisas. É Ele que faz. É Ele que faz acontecer. É Ele que abre, é Ele que fecha. É Ele que dá, é Ele que tira. É Ele que alimenta e é Ele que faz a gente passar também necessidade. Olha a história de Elias. Está na caverna e Deus disse, vai para Sarepta. Porque lá eu provi uma viúva para tomar conta de ti. Ele chega na cidade, está a mulher juntando uns cavaquinhos. Ele diz, traz-me água. E ela vai buscar, ele diz, traz também para mim uma comida, um bolo. Ela disse, vive o Senhor que eu não tenho nada. Um pouco de farinha e um pouco de azeite vou cozer para que eu e meu filho coma e morra. Ele disse, faz tudo isso, mas primeiro traz para mim. E nunca mais vai faltar azeite nem farinha. É muita fé de uma viúva dessa. Só tem um pouquinho e chega alguém e disse, só tem esse carioquinho aí com ovo, pois me dá ele para mim. Eu disse, é doido, mãe. Acabei de botar meu cafezinho para tomar e tu chega querendo pegar o meu pãozinho aqui? Ele disse, me dá, porque não vai mais faltar. Isso é fé. E ela faz, e nunca mais faltou, até que veio a chuva. Isso é providência. Mas nós temos que entender que essa providência, amados, ela vem do Senhor Jesus. Nem sempre Ele vai fazer o que a gente quer, ou o que a gente pede. Mas Ele vai dar o que a gente está necessitando. Porque Ele é o Deus da providência. Eu quero um carro e quero novo. Mas Deus pode estar dizendo, não, tu ainda vai andar a pé um pouquinho. Ainda tem alguns ônibus ainda nas estradas ainda aí, tu vai pegar ainda um pouquinho ele. Não está no momento, tem calma. E eu tenho que aceitar o não de Deus. Porque Ele está no controle. Porque Ele sabe verdadeiramente como fazer todas as coisas. Para Deus, amados, é melhor a gente ter um defeito na perna e andar castigando até Ele curar, do que nós usarmos muleta para o resto da vida. Aí às vezes a gente não entende o porquê que Deus faz isso. Paulo não estava entendendo a situação. Senhor, por que esse espinho na carne?
E orou ao Senhor Jesus 3 vezes: tira esse espinho, afasta de mim. E Deus permaneceu em silêncio, até que no versículo 9 ele vai dizer: Paulo, a minha graça te basta. Mas aí eu pergunto, será que essa graça que Deus disse para Paulo, se ele respondesse para nós numa oração: Senhor, eu estou precisando do alimento, e ele disse: eu não vou mandar, a minha graça te basta. Será que isso seria uma boa resposta para mim? Para você? Será que nós iríamos nos contentar apenas com esta palavra? Jairo, a minha graça te basta. Falcão, a minha graça te basta. Será que isso seria o suficiente para nós entendermos que Deus estava dizendo: não, eu não vou tirar o espinho, não, eu não vou tirar a perseguição, não, eu não vou te dar agora o alimento, a minha graça te basta, porque eu tenho cuidado de ti. É interessante, amados, que se for necessário Deus deixar o espinho sobre nós para nos ensinar, Ele, no seu amor, não vai tirar de jeito nenhum. Porque tem muitos de nós, amados, orgulhosos. Muitos de nós, amados, que achamos que aquilo que estamos usando, seja o dom de pregar, seja o dom de louvar, seja o dom de curar, seja o dom de revelação, de visão, é nosso. E Deus apenas nos emprestou. Não é nosso, é dele. Você tem o dom da oratória, glória a Deus, não a você. Você tem o dom de visão, glória a Deus, porque Ele lhe concedeu. Se você tem algum dom, é apenas emprestado. É igual, amados, a uma casa. Qual o sonho de um pai de família? É ter sua própria casa, seu apartamento, mas seu. Aí a gente se engana até nisso, né? Vai na Caixa Econômica, financia uma casa, financia um apartamento, paga 10 anos, aí quando recebe a chave, o documento, glória, eu quero dar o testemunho. Eu tenho uma casa, a casa é minha. Mentira. Pastor, por que é mentira? Porque nós estamos apenas emprestados nesse mundo. Se você morrer, a casa fica. Se fosse sua, você levava. Né? Se você não leva, não é sua. Mas vai ficar para o meu filho, emprestado. Se eles morrer também, a casa vai ficar. Nunca vai ser nosso, é de Deus. Então, tudo que nós temos, até a voz, devemos glorificar a Deus, porque é dele. Ele deu. Ele está permitindo você andar. Quantos amigos nossos, irmãos, pastores, morreram? E estão morrendo com essa Covid. E aí, amados e queridos irmãos, Deus não fez acepção também em ninguém, né? É o rico, é o pobre, é o milionário, é o pedinte. Ficou doente, bateu no hospital, muitos partiram, foram embora. E aí, amados, há 2 momentos para você refletir. Um é quando a pessoa está dentro do caixão, e o outro é quando está entrando no cemitério. O que adiantou? Orgulho, prepotência, dinheiro, né? Briga, confusão. Acabou tudo ali. Você não levou nada. Aí você reflete em 2 caminhos. Este morreu em Cristo, está guardado com o Senhor. Vive eternamente. Esse morreu sem Cristo. Está perdido. Juízo final, sofrimento. Então, o que nós temos hoje, amados, é porque Deus permitiu. Eu sou rico, graças a Deus, porque você é rico, mas porque Deus permitiu.
Não, pastor, é porque eu estudei. É porque eu queimei pestana na madrugada estudando. É mesmo? E se Deus tivesse tirado a tua visão? Como é que tu ia estudar? Então, tudo é para glorificar o nome do Senhor. Enquanto, amados, nós não encontramos o caminho determinado por Deus para glorificarmos o nome do Senhor, nós vamos continuar sendo pobres, miseráveis, pecadores, cheios de dor, cheios de problema, cheios de angústia, cheios de tribulação, cheios de perseguição, até o momento em que a gente tiver um encontro real com Deus. Vai passar tudo isso? Não, mas Deus vai confortar o nosso coração e a gente vai passar por tudo isso dando glória ao nome do Senhor. Porque Ele sabe como confortar o nosso coração. Ele sabe como alegrar a nossa vida, bendito seja o nome do Senhor. Aí eu pergunto novamente, será que nós estamos preparados para o não de Deus? Porque vamos imaginar que você é pobre e de repente você ficou rico. Qual a primeira coisa que a gente faz? Mudar de casa, mudar de carro, de bairro, né? Botar coisa nova dentro de casa, é normal. Glória a Deus por isso. Mas agora tu imagina ao contrário. Tu é rico, tem tudo, e de repente tu começa a perder tudo. Aí vai vendendo carro, vai vendendo móveis, vai vendendo isso, vai vendendo aquilo, aí tem que vender a casa, e aí passa para um casebre. É desesperador, né? Mas quando a gente confia em Deus, amados, ainda que a gente tenha pouco, o pouco se torna muito, porque Deus faz a gente prosperar. Por isso posso dizer assim, que Paulo disse, eu sei o que é ter em abundância, mas eu sei também o que é padecer necessidade. Deixa eu aqui parafrasear. Hoje eu comi filé mignon. Antes de ontem eu comi lagosta. Amanhã já está preparado um prato melhor ainda. Mas se também não vier, eu estou preparado para comer uma sardinhazinha com ovo. Pastor, o senhor caiu do filé mignon para sardinha. Sardinha está cara agora, né, irmãos? Até a sardinha está caro. Mas também, amados, é a bondosa mão de Deus que está dizendo, o teu alimento não vai faltar. Porque o pouco que nós temos, devemos dar graças a Deus. Seja a sardinha, seja o ovo. Inclusive, é o único alimento, na minha visão, que não falta na mesa do rico nem do pobre. É o ovo, né? O rico come porque diz, não, é para... Meu nutricionista disse, faz muito bem, e eu faço academia, preciso comer o ovozinho, todo dia, que é para me manter em forma, né? Aí o pobre chega, bota o ovo e diz assim, eu tenho que comer todo dia, porque se eu não comer, eu morro de fome. Eu tenho ele, mas é ele, amados, que dá a sustância, é ele que alimenta, é ele que vai me fortalecer, para que amanhã eu possa estar de pé dizendo muito obrigado, Senhor, porque venci mais um dia. Tudo. O que nós desejamos, amados, às vezes, como já disse, é uma porta aberta. Mas será que está no tempo de Deus abrir a porta? Será que Deus ainda não permanece com a porta fechada para alguns, porque é necessário? Aí às vezes a gente acha, mas Deus é muito ruim. Não, Deus não é ruim não, Deus é maravilhoso. Porque vamos imaginar, amados e queridos irmãos, uma partida de futebol. Ixi, pastor, sabe misturar palavra com futebol? Não. Presta atenção. Nós estamos numa partida de futebol. E o nosso adversário é maior do que nós. E está sempre nos vencendo.
e se chama Satanás. Aí Jesus entra no time do perdedor, que é da humanidade, que estava perdendo para Satanás, porque Deus criou o homem perfeito, e ele abriu a brecha para que o diabo dominasse as coisas. E aí Satanás está vencendo. Aí Deus, olhando aquilo dali, disse: eu vou usar o meu jogador reserva, mas que é o principal. Aí manda Jesus. E quando Jesus entra no time, amado, essas coisas começam a mudar. Só a vinda dele já tem outra estratégia. Até as estrelas proclamam a sua glória. Ele usa magos do Oriente para o adorar, para oferecer presente. As coisas já começam a mudar. Aí a estratégia de Satanás já começa a diminuir. E ele já começa a se preocupar. Rapaz, esse homem que entrou aí, ele tem uma estratégia melhor do que a minha. Ele já começou a endurecer o caldo aqui e a gente já não consegue vencer alguns. E aí Deus começa a mostrar o plano dele. Até, amado, que chega à cruz e aí ele proclama a glória. Nós somos mais do que vencedores. Está vencido, testelatai, eu venci. Você também pode vencer. Você agora também faz parte do time dos vencedores. Você agora verdadeiramente está na equipe, no time que vai ganhar, que já ganhou e que vai morar eternamente no céu. Quando nós estamos com Cristo, amado, Satanás tem as suas estratégias. Mas Deus tem os seus modos de defesa e sabe como nos fazer avançar contra Ele para vencermos. Aí tem muita gente, amados, que acha que é através da palavra. Não, se eu conhecer bem a palavra, eu vou vencê-lo. Não, Satanás conhece bem a palavra. Não, se eu for um bom teólogo, um bom cantor, um bom pregador, eu consigo vencê-lo. Deus disse: tem jeito, isso daí também ele sabe. Era ministro de louvor. Só tem, amados, uma estratégia. Dobra o teu joelho. Pastor, é preciso dobrar o joelho? Não, é só uma performance aqui, dizendo. Você pode orar em pé, mas o segredo da vitória vai estar sempre na oração. Sempre na oração. Porque é na oração que Deus lhe dá as estratégias para você vencer. É na oração em que você entra em comunhão com Deus e Deus fala com você e Satanás fica aperreado porque ele não sabe o que Deus está falando com você. E quando você ora em silêncio, quando você chora em silêncio, quando você apenas proclama com os olhos que está chorando e não tem força para dizer nada a Deus, Deus está falando com você e você falando com Deus, e Deus dizendo: eu estou te entendendo, não te preocupa que eu estou te preparando para tu vencer o teu adversário. E aí ele fica desesperado, porque ele não sabe qual é a estratégia que Deus lhe deu para você vencer. E aí você vai vencendo de etapa em etapa para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E amanhã o diabo com esse eu não posso. Esse é um homem de oração, essa é uma mulher de oração. Aí eu não me atrevo a mexer. Abrindo um parênteses bem rápido aqui, amados e queridos irmãos. Ontem, melhor dizendo, eu recebi a notícia de que, vou dizer, irmã Eliane morreu, partiu. Aí você pode dizer: eu não conheço. Nem eu conheci. Mas quando eu entrei no setor 22, ali na Texto, que hoje está o pastor Miqueias, na rua que cortava a igreja, tinha a rua principal, rua N, e a rua paralela tinha um terreiro de macumba, uma casa muito grande, em que a mulher fazia despacho ali, recebia o demônio, fazia as suas oferendas de animais e tudo mais. E às vezes, dia de quarta-feira e outros dias, era uma batucada, era um batido de tambor, eram uns cantos, eram as coisas, e o demônio descia ali
com o poder que ele tem ali para usar os deles. E sempre atrapalhava o culto. E eu levantei um propósito do meu coração e comecei a orar. Eu passei lá 9 anos e 8 meses. Eu posso dizer que 9 anos e 5 meses eu passei orando por aquela mulher, clamando a Deus: derruba esse terreiro, faz daí uma casa de oração, salva essa mulher. E eu orava alto no microfone. Ele chamava de mãe Eliane. Eu digo: salva a mãe Eliane, Senhor, salva. Alguns meses atrás, eu contei isso até lá no sítio Bom Futuro, recebi uma mensagem de: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu digo: me diga então. A mãe Eliane, aquela que o senhor orava, ela está muito mal. Eu disse: é mesmo? É. O senhor não está mais aqui, mas o pastor Ivan, que é seu co-pastor, ele foi chamado lá para orar, e quando ele começou a orar, ela disse: eu quero aceitar Jesus. Quando foi anteontem, aí eu recebi a notícia que ela tinha morrido. Eu digo: glorifica a Deus, porque ela morreu, mas morreu em Cristo Jesus. Deus tem seus mistérios, amados. Vai entender como é que Deus trabalha, ninguém consegue. Mas se Deus colocou um espinho em você, não reclame. Diga: Senhor, muito obrigado, porque mesmo com espinho ou sem espinho, eu sei que Tu estás me ensinando e Tu estás comigo. São propósitos que Deus tem, amado, na nossa vida, que amanhã vai ser revelado. Mas Ele tem sempre um propósito. Pastor, eu estava empregado e Deus fechou a porta. Por que Deus fez isso? Você acha que Deus é ruim? Não, filho, não é. Mas Ele tem um propósito. Pastor, Ele tem um propósito fechando a porta? Tem, filho. Talvez Ele tenha até te chamado já para a obra, e tu tenha dito não. Lembra do pastor Osíris, a testemunho dele? Ele mesmo disse que trabalhou em grandes empresas, como a Mesbla, Consórcio e outros mais no Banco Nacional. Mas ele foi chamado desde cedo, e uma vez ele disse: não, vou pegar o dinheiro, eu vou montar um negócio aqui para mim. Montou o negócio para ele, disse: quebrou que apartou. Nada dava certo, porque Deus tinha outro plano com ele. No dia que ele disse sim, para assumir a obra de Deus, e assumiu, ele mesmo conta que, quando ele disse: eu vou assumir o Montese, a irmã Sara disse: você vai para a sua igreja, eu vou para a minha. Ele está certo, eu vou deixar lá. Deixava ela lá e vinha para cá. Diz ele que não durou uma semana, e ela acompanhou. Olha a bênção que Deus derramou na vida dele e do Cílio hoje. Porque Deus, amados, Ele tem bênção muito maior do que pedimos ou esperamos, mas nós precisamos nos colocar na posição que Ele quer. Não porque merecemos, não, é porque Ele é misericordioso. E muitas vezes, amados, nós oramos e ficamos esperando a resposta. E geralmente nós queremos a resposta em forma de vitória. Eu quero sim, Senhor, que Tu responda sim. E nenhuma resposta. Oramos de novo. Nenhuma resposta. Oramos novamente. E nenhuma resposta. Aí você ora, ora e espera. E nada. E o silêncio de Deus, amado, deixa qualquer cristão louco, né? A coisa ruim é quando a gente está orando a Deus, jejuma, canta, pula, fala em língua, e Deus fala comigo, Deus me responde, Deus, eu vou na oração da Chiquinha, eu vou na oração do Mané, eu vou na oração do Antônio, porque eu quero ouvir a voz de Deus. E Deus: tu vai aonde tu quiser, mas eu continuo aqui. Não vou falar contigo nem lá nem aqui. Estou em silêncio, porque tu não sabe o que eu tenho para ti.
Deixa eu trabalhar, que quando eu terminar de trabalhar, aí eu vou mostrar a minha glória sobre a tua vida. Aí eu vou te dar a resposta que eu quero, não a que tu pede. Do que tu precisa, não o que tu está pedindo. Porque às vezes a gente pede uma coisa, mas Deus disse, tu está pedindo errado, tu não está precisando disso, tu está precisando disso. Às vezes a gente está precisando de comunhão, e às vezes está orando, Senhor, castiga o fulano para ele saber que eu sou teu filho também. E Deus está dizendo, não, filho, o primeiro castigo é o teu. Quando tu aprender comigo, aí tu pode pedir pelos outros. Qual a estratégia para a gente poder ajudar alguém? É primeiro estar bem. Se eu não estou bem, eu não posso ajudar alguém. Se eu não tenho força, como é que eu vou carregar, irmão Elton? Se eu não tenho mão para estender até ele, como é que eu estou dizendo? Pode pegar minha mão, meu amigo, que eu estou do seu lado. Deus está dizendo, primeiro tu se fortalece para depois tu oferecer algo para o teu irmão. Primeiro tu tem que estar de pé para dizer, está aqui meu homem, meu irmão, pode se apoiar, que nós vamos caminhar junto. Como é que eu quero comer 1 quilo de sal se eu tenho pressão alta? Eu tenho que primeiro preparar a minha pressão para me poder comer algum salzinho. Eu tenho que primeiro me preparar para saber o que Deus quer comigo nesta vida. Porque Deus tem um mistério com cada um de nós. Isso é ponto passivo. Porém, amados, não é só chegar aqui e continuar aqui. Deus está dizendo, tem que caminhar, tem que andar, porque eu quero te usar, seja aqui, ali ou além. Aí Deus, amados, disse a Paulo, não. Senhor, afasta de mim. Não. Senhor, tira de mim. Não. Senhor, está me perseguindo. Espinho machuca, né? Espinho dá dor. E Deus disse, não. Não. O pedido de Paulo simplesmente foi negado. Aí, filho, nós estamos pedindo a Deus, pedimos. A maioria de nós entra na igreja para pedir a Deus, não para agradecer. Porque sempre temos necessidade de alguma coisa. E estamos sempre pedindo. É muito difícil a gente, quando já recebeu, às vezes agradecer. Chega no final do ano, irmão, culto de testemunho da virada do ano. Quem tem seu testemunho, prepare. Começamos 10 horas, irmão. Para meia-noite a gente está encerrando, orando. Irmão, está aberta a oportunidade para os irmãos testemunhar do que Deus fez por você durante o ano. Aí um olha para o outro. Ninguém se levanta. Será que Deus não fez nada por nós durante o ano todo? Fez. Então, por que a gente não vai agradecer? Mas a gente chega, vamos pedir. Paulo sabia, lógico, o que estava pedindo. Paulo sabia que Jesus estava no controle, aquilo era a permissão de Deus. Ele não sabia o porquê, ou para quê. Mas Deus não queria, de maneira nenhuma, tirar o espinho de Paulo. Ele estava verdadeiramente dentro do programa de Deus. E aí, amados, como é que você reagiria se Deus dissesse não para você na sua oração? Qual seria a sua atitude diante de uma resposta de não? De repente você passou 6 meses programando uma viagem. Comprou passagem,
reservou o hotel, alugou o carro, preparou o seu carro para uma viagem, colocou combustível, está tudo certo. No último dia que você vai orar a Deus, Senhor, eu posso ir? Você deveria ter orado bem antes de comprar tudo. Mas você já fez tudo, porque você queria ir. Aí no último dia você disse, Senhor, eu posso ir? E se Deus dissesse não, como é que você iria reagir? Aí eu vou. Não vou perder meu dinheiro, não. E se for um livramento que Deus está querendo lhe dar? Como é que você reagiria diante do não de Deus? Ou se Deus dissesse para você, ei, a minha graça te basta. Será que você ficaria satisfeito com isso? Ah, Senhor, essa resposta é muito pouca para mim, muito evasiva. Eu quero um pouco mais. Eu quero que tu me diga mais alguma coisa. Eu quero que tu fale mais alguma coisa. Senhor, só isso, Senhor. Deus está dizendo, filho, quando eu digo a minha graça te basta, eu estou cuidando de ti, eu estou te protegendo, eu estou te abençoando, eu te estou fazendo prosperar, eu estou fazendo tu ter vida abundante, porque tudo que está acontecendo contigo é permissão minha para o meu nome ser glorificado, exaltado, e amanhã você poder contar o testemunho da grande vitória que eu te dei. Porque o propósito de Deus, amados, além de abençoar, é você amanhã testemunhar que tem um Deus que cuida, zela, protege e te abençoa. Pastor, mas o senhor não sabe da minha vida, o que eu estou passando, a dificuldade que eu estou passando. O senhor não sabe o aperreio que eu estou. Eu digo, querido, pergunta hoje em dia, quem tem dinheiro sobrando? Quem está gastando à toa? Quem está desfrutando do bom e do melhor, sem sentir nada no bolso? Talvez você não encontre ninguém dizendo eu. Mas pergunta, quantos crentes, amados, não estão alegres, porque mesmo diante de tudo isso, Deus não tem deixado faltar o pão de cada dia? Quantos crentes, amados, não estão alegres por tudo que o Senhor tem feito? E para nós concluirmos, ainda tem a promessa de Deus, que nós vamos morar com Ele eternamente. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.